Isso, primeira coisa, então, é entender, conhecer a fundo a obra de Allan Kardec. Quando a gente entender, quando a gente assimilar a mentalidade científica, didática, a sensatez e a profundidade intelectual e moral de Allan Kardec, nós vamos poder ler qualquer obra e para decidir se aquilo realmente expressa o Espiritismo na sua essência, sem distorções. Lembrando que a doutrina espírita, como diz o próprio Allan Kardec, é uma doutrina científica que acompanha os avanços da ciência e que vai se aprofundando. Ele mesmo disse que muita gente acha que o Livro dos Espíritos esgotou todos os ensinamentos que poderia passar. E não é verdade. Ele tem ali em síntese tudo o que a ciência até agora não derrubou, ao contrário, vem comprovando cada vez mais, mas que é preciso avançar, né? A doutrina vai avançando, como vem avançando ao longo das décadas e nesses 160 anos de codificação kardeciana. Sem contar com a contribuição fantástica de Chico Xavier em mais de 500 obras, né? A principal delas é a sua própria vida, o seu trabalho e a sua vivência, e que então deve ser estudado também com continuidade e sem descanso, né? O nosso conhecimento, nós vamos ter muitas encarnações para assimilar a doutrina espírita e para vivenciá-la. Então, a primeira coisa é isso, a gente entender realmente e ter segurança no conhecimento das suas bases fundamentais e que são inamovíveis. Agora, é engraçado que o Chico Xavier, uma vez, a doutora Marlene Nobre chegou para ele e disse assim: eu vou ler em vez de reproduzir, porque aí a gente não vai distorcer o que está escrito. É na obra O Apóstolo do Século XX, Chico Xavier, de Weimar Muniz de Oliveira. O capítulo é Gato por Lebre. Você vai clicar aí no link e vai direto para o site do Projeto Saber e Mudar, no ponto específico em que existe esse texto que você pode estudar, copiar e repassar para outros amigos. Eu vou ler só um trecho deste capítulo, em que o autor diz o seguinte: no que diz respeito ao livro espírita, disse que tem vindo a lume uma verdadeira avalanche de livros de má qualidade, repetitivos, fracos de conteúdo e pobres de forma. Não há dúvida de que tem sido assim mesmo. Porém, nada se pode fazer para estancar tais fontes, de vez que a liberdade de pensamento e de opinião é uma das garantias inscritas em nossa Carta Constitucional. Só resta um meio para, pouco a pouco, solucionar ou amenizar pelo menos esse grave problema: a conquista de conhecimento básico da doutrina espírita, que somente se adquire através do estudo do Pentateuco kardeciano. Aí eu mesmo fiz uma nota sobre esse trecho, explicando: são consideradas o Pentateuco kardeciano as 5 principais obras de Allan Kardec, como já citamos aqui: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. À medida que o leitor for se inteirando dessas bases, irá adquirindo condições de selecionar suas leituras, sendo o censor de si mesmo, liquidando o risco, com o tempo, de tomar gato por lebre. A respeito desta importante questão, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil, desencarnada recentemente, e diretora da Folha Espírita de São Paulo, fez a seguinte pergunta ao Chico Xavier: tem surgido muitas obras no movimento editorial espírita de cunho psicográfico que não são de boa qualidade e às vezes até conflitantes com determinados ensinamentos. Não há nada que se possa fazer? Resposta de Chico Xavier: não, porque eu acho que isso é um mercado. Cada lavrador leva ao mercado a produção que ele consegue obter da terra. Agora, o consumidor é que vai dizer, não é mesmo? Então temos que estudar de tudo, não é? A doutrina espírita, ela não é proibitiva, mas em nenhum sentido. Respeita profundamente a liberdade de pensamento e explica que tudo deve ser estudado, analisado. Com o tempo, é claro, conforme a gente vai estudando, a gente vai apurando o nosso senso, intelecto científico da percepção da verdade, a gente vai selecionando melhor o material que vai ler, não é? E vai deixando de perder tempo com certas coisas que pouco acrescentam, ou que estão eivadas de erros,
que vamos percebendo com o tempo. Então a gente vai, continua estudando tudo, mas a gente vai se concentrando naquilo que responde mais profundamente, de maneira mais clara, mais científica, a todos os assuntos que a gente vem a estudar. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção para não se perder e também não começar a admitir certas teorias que distorcem a doutrina espírita e que, portanto, não contribuem em nada para que a gente chegue até o conhecimento da verdade.